Diretamente dos nossos estúdios, no Fasano, na Quinta Avenida, em Nova York, para todas as telas, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira. Nos Estados Unidos, a contramarcha. No Brasil, incontinência. Na Europa, a ordem desunida. Boa noite, bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E com o mundo pelo YouTube, Twitter e Facebook, também Spotify. Nesse 31 de março, aniversário da Revolução de 64, estamos aqui com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira. E nossos convidados, Carlos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro, e o senador Tasso Gereissati, do PSDB, no Ceará. Temos também o empresário e executivo Carlos Ghosn e a mulher Carol, autores do livro Juntos Sempre. Vamos começar com o ministro Santos Cruz. O ministro Santos Cruz, muito bem-vindo. Nesse 31 de março, para muitos, é uma data redentora que salvou o Brasil de uma ditadura. Para outro, colocou o Brasil numa ditadura militar. O senhor foi ministro do presidente Bolsonaro e o primeiro saído do governo dele. Conhece a turma. Pelo que viu e ouviu essa semana, sentiu o cheiro de outro golpe ou algum outro mau cheiro? Bem, essa semana aí, esse problema do afastamento dos comandantes militares na esteira de uma reforma ministerial, absolutamente normal. É normal qualquer governo trocar alguns ministros em determinados momentos, um ou outro, mas não é normal o afastamento dos comandantes militares sem uma razão que se possa compreender. Já que não foi dito nada pelo governo, não transmitiu nenhuma informação, e os comandantes militares que não fazem parte desse nível político, são comandantes operacionais, isso aí causou surpresa. Esses comandantes operacionais, eles são pessoas de dentro das suas instituições, com cerca de 45 anos de serviço, avaliados, escolhidos, e o afastamento deles nessas circunstâncias, sem nenhuma razão, isso aí demonstra uma falta completa de consideração pessoal, funcional, institucional, um desrespeito completo, um comportamento inaceitável, né, na convivência social e política. Então, o que se viu não foi cheiro de golpe, o que se viu não foi cheiro de renúncia, o que se viu foi uma demonstração de irresponsabilidade muito grande, infelizmente. Diogo, o senador te ouve. Tasso, boa noite. Outro dia eu disse que você era o nosso Joe Biden, mas ninguém dá a menor pelota porque eu digo, infelizmente, a coisa caiu no vazio mais completo. Agora, antes de 2022, antes da necessidade de derrotar Bolsonaro e Lula, a gente concorda com isso, evidentemente, é preciso sobreviver a 2021. E o único jeito de fazer isso é afastando Bolsonaro do poder. É inadmissível que isso não seja discutido dia e noite em Brasília, porque é um presidente criminoso, que é responsável por boa parte da calamidade que se abateu sobre o país, esses 320 mil mortes, que talvez sejam 420 mil, sabe-se lá quando vai acabar, um descaso completo, uma desumanidade, uma barbaridade. Eu não compreendo como essa discussão não seja permanente, considerando o que o Santos Cruz acabou de descrever também, como esse movimento muito estranho do presidente, que eu interpreto como uma tentativa de achaque, usar as Forças Armadas para achacar os outros poderes. Diante disso, como é que vocês não param tudo e dizem, daqui não passa, não pode passar? Primeiramente, bom dia, obrigado a vocês, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer enorme, acompanho há muitos anos programas de vocês. Bom,
eu queria dizer que concordo com você, Diogo, parcialmente. Eu sempre disse que era contra o impeachment, à medida em que nós tínhamos uma certa expectativa que as coisas pudessem mudar em função do agravamento da crise. Eu confesso a você que hoje eu perdi completamente a qualquer esperança de regeneração do Bolsonaro. Não tenho a menor expectativa sobre isso, tenho até dúvidas sobre o seu equilíbrio mental. E por que o impeachment traz tantas dúvidas? O nosso objetivo maior hoje é a pandemia evitar que esse número de mortos que está aumentando continue a crescer. Como parar, conseguir isso? Na verdade, só quem estava tomando alguma iniciativa correta era o Congresso Nacional e os governadores, já que o presidente da República atrapalhava, o ministro da Saúde, que era o Pazuello, atrapalhava, o ministro das Relações Exteriores, que naquele momento era importante para que nós pudéssemos ter acesso a governos e entidades de outros países, somente atrapalhava. Então, nossa esperança era que, através de uma atividade do Congresso, nós pudéssemos focar na pandemia e, focando na pandemia, fazer com que acontecesse alguma coisa. O que o presidente Bolsonaro fez nesse momento foi atenuar isso com o convite de um novo ministro da Saúde, que melhorou, sem dúvida nenhuma, é outro tom, e outro tom de diálogo, inclusive, com o Congresso e com os governadores, principalmente, governadores e prefeitos, que são aqueles que estão atacando a pandemia. E, aparentemente não, com certeza melhorou também no Ministério das Relações Exteriores. Eu não conheço o novo ministro das Relações Exteriores, mas pior do que o Ernesto Araújo não pode ser. Mas, diante do discurso dele hoje, eu começo a ver que, mesmo com essas mudanças, o presidente Bolsonaro não tem jeito. O problema dele é médico. Eu acho que o problema dele é médico, é psiquiátrico. Não é um problema político. E talvez, se continuar isso se comprovando, nós vamos ter que apelar para essa instância que eu, pessoalmente, não gostaria de apelar. Bom, Caio, interdição. O Caio, entra na conversa com o ministro, por favor. O senhor, eu vou tentar fazer uma provocação, espero que seja um tiro fulminante minha provocação. Numa entrevista recente, o senhor defendeu uma terceira via, dizendo que o Brasil não pode ser submetido ao que chamou de dois extremos. Um lado que não sabe governar, que é o caso do Bolsonaro, e um lado corrupto, que é o lado do Lula. Mas e se o Brasil for submetido a uma escolha de Sofia e tiver que escolher? E num caso do lado que não sabe governar, além de não saber governar, é corrupto. E talvez o lado que é corrupto, talvez saiba governar. Como o senhor se posiciona nessa escolha de Sofia? Bom, você está querendo antecipar uma situação que eu estou querendo evitar, né? Então é um dilema que felizmente eu não tenho nesse momento. Eu acho que o PT teve a oportunidade dele, um ciclo ali de 4 mandatos, do 3,5, se perdeu, como todo governo fez algumas coisas, outras deixou de fazer, acertou, errou, mas se perdeu principalmente por conta dos escândalos de corrupção, demagogia, etc. E aí veio o atual governo com uma esperança, como todo governo quando chega com uma esperança, e esse chegou com uma expectativa muito grande, né?
E só que, infelizmente, desde o início não correspondeu a essa expectativa. Está conseguindo mostrar em 2 anos e pouco que não tem as condições nem para transmitir uma paz social, uma tranquilidade, uma liderança, para unir todas as forças, né, contra uma pandemia, contra uma desgraça dessa, onde você tem que ter diálogo, você tem que ter tranquilidade, você tem que confortar as famílias, você tem que estimular o pessoal que está trabalhando na linha de frente. Então, a gente está vendo uma situação muito ruim, uma comprovação de falta de capacidade. É por isso que eu acho que deve ter uma outra opção, para isso que existe a eleição ano que vem, daqui a 1 ano e 9 meses, aí a gente já tem outra eleição. E eu acho que é a oportunidade de a gente pensar nisso aí, né? Para isso que ela existe. Então, eu espero não chegar nesse dilema. Por isso que eu não vou responder agora para você, porque eu vou trabalhar o que eu puder para que eu não chegue nesse dilema, e muita gente também. Eu achei que eu dei um tiro fulminante e o ministro se esquivou. Ele fugiu do meu tiro. Não, mas essa aí não. Essa não dava. Senador, o que você vai em Brasília? Você está no meio dessa história, você tem contato com os militares, você tem contato com os políticos, com os empresários. O pulso que o senhor tem desse ambiente nesse momento no Brasil, o senhor estava até otimista na sua resposta, que a coisa mudou, pode ser para melhor, mas ao mesmo tempo não é tão melhor, que o caso dele é de psiquiatra. Onde estamos? O ambiente é de extrema incerteza, uma mistura de incerteza com pessimismo. Eu não vejo otimismo em nenhum setor, em nenhuma área, mas muita incerteza, muita insegurança, agravada por esses últimos acontecimentos da substituição do ministro da Defesa e dos 3 comandantes militares. Então, o ambiente não é bom. Eu não me lembro na minha vida de ter vivido um momento que todas essas incertezas fossem tão abrangentes. O momento é muito ruim. Eu posso dizer tranquilamente para vocês que é um dos piores momentos que eu já vivi na minha vida pública. Obrigado. Ministro, nós somos prevenidos que sua preferência é não ser chamado de general. Uma resposta curta, se puder, por que o senhor não gosta de ser chamado de general e qual é o destino do Bolsonaro? Ok, a primeira coisa é que eu sou general, um posto que eu consegui no Exército, e meu nome é Santos Cruz. Eu tenho, até legalmente, tenho o direito de usar, como outros utilizam doutor, etc. Mas eu prefiro que não explorar isso aí, porque muitas vezes é explorado isso, né? Sim. A pessoa explora esse título dela ou de capitão, ou de coronel, ou de general, seja lá do que for. Então, eu acho que o valor da pessoa não está exatamente nesse título. Tenho muito orgulho, uma vida muito feliz no Exército, mas outras coisas assim, eu prefiro que não explore. Eu prefiro que a minha imagem seja sempre em traje civil por causa disso. Não tem mais sentido eu me apresentar fardado e né? Então, é por isso. O problema da reeleição tem que seguir a legislação. Se chegar até lá ao final do mandato, de preencher as condições e quiser se reeleger, vamos seguir a legislação. E impeachment também, vamos seguir a legislação. Para isso tem um congresso, para ver se é conveniente, se não é conveniente, se tem base para isso, se não tem. Nós temos que agora não ter a mesma tendência de fazer coisas atropeladas. Tem que ter a firmeza de manter o foco na lei. Agora, o desgaste da autoridade gera naturalmente outras lideranças. Então, eu espero que as lideranças aí de bom senso, elas se apresentem com rapidez para trazer tranquilidade. Então, pelo que eu entendo, então, o senhor vê o presidente terminar o mandato. Muito obrigado. Nós vamos continuar com os senhores no próximo bloco. Estamos de volta com nossos convidados, senador Tasso Gereissati e ministro e general Alberto Santos Cruz. Além deles, o casal Carlos e Carol Ghosn,
lá em Beirute, que acabam de lançar em português o livro Juntos Sempre. Eu quero pedir ao Diogo, que nós estouramos o tempo, que faça uma pergunta curta e grossa para o ministro e para o senador, e que valha para os dois. Grossa sempre. Grossa sempre, curta nem sempre. Santos Cruz, quando você foi traído pelo Bolsonaro, sua corja, houve um silêncio conivente por parte dos militares. Nesta semana, a gente percebeu que o desconforto, o incômodo, até mesmo entre eles, entre vocês, entre os militares, cresceu muito, porque, obviamente, é intolerável o que vem acontecendo no país. Eu gostaria de saber de você a extensão desse incômodo. E a mesma pergunta vale para o Tasso, não em relação aos militares, mas em relação à base bolsonarista no Senado. Esse mal-estar crescente, invisível, está a ponto de explodir? Eu acho que a base no Senado, especificamente, onde eu conheço bem, a bolsonarista hoje é muito reduzida. Eu diria, eu vou tentar dar uma ordem de grandeza, entre 81 senadores, uns 10 a 15 no máximo. Existem aqueles outros senadores que votam com o governo ou por convicção ou por conveniência, mas fundamentalmente bolsonarista hoje é muito pequeno. Então, falta a resposta do ministro que... O ministro ouviu a pergunta que o Diogo fez? Ouvi. Então, estamos ouvindo o senhor. Ok. Eu vejo que tudo isso que aconteceu, quando aconteceu comigo, aquele problema daqueles extremistas ali fazendo aqueles crimes de internet, aquela coisa toda, isso aí para mim nunca impressionou, pessoalmente. Isso aí tem que ser coibido porque desenvolver esse sistema de desrespeito, de ataques pessoais, não vai levar o Brasil a nada. E terceiro, esse caso que houve agora, eu vejo que as Forças Armadas, os comandantes mostraram que são firmes, que são unidos, que mostraram qual é a cultura militar, e eu acho que essa tentativa de politização absurda, ela vai reforçar mais ainda a união interna nas Forças Armadas. Eu acho que se tinham a ideia de fazer alguma coisa que prejudicasse essa coesão, o efeito foi absolutamente contrário. Muito obrigado, ministro Santos Cruz, senador Tasso Gereissati.